E então eu declaro meu amor por vocês. Eu queria que você abrisse tua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 1, alguns capítulos, onde mostra uma história extraordinária, num momento de crise, em que o rei teve que tomar uma grande decisão. Um rei motivado pelo nosso Deus, ele foi uma bênção para o seu povo. Você precisa entender que você também tem que ser motivado pelo nosso Deus para ser uma bênção na sua casa, para ser uma bênção no seu trabalho, para ser uma bênção junto aos seus discípulos, no seu ministério. Por quê? Porque nós não estamos livres de passar por dias difíceis. A palavra que eu tenho para você é: sementes têm poder de consolidar a nossa fé. E eu queria ler com você, a começar dos 6 primeiros versículos, onde diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram ao rei: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, o deserto de En-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então, Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente de todo o pátio, na frente de todo o povo, e orou. O texto começa nos mostrando que é um momento em que Josafá, rei de Judá, ele está passando por um grande problema. E o que está acontecendo? Reinos se levantam contra ele. O texto fala que ele fica alarmado, ou seja, um grande problema, o coração fica pesado. Algo tinha que acontecer. E ele, diante de toda aquela comunidade de Judá, a Bíblia fala que ele faz algo diferente. Ele busca a Deus, e olha a oração dele a partir do versículo 9. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Versículo 11. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E todo homem de Judá, com suas mulheres e seus filhos, e até os bebês de colo, estavam ali de pé, diante do Senhor. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra, amém? Olha que interessante, a Bíblia fala do problema desse rei, mas quando nós vamos estudar um pouco mais sobre a vida de Josafá, o nome Josafá em grego significa Javé julgou. O nome de Josafá já é um decreto de que Deus toma as nossas causas e julga. Ele tinha essa certeza que o Deus de Israel, o seu Deus, o Deus de Judá, era o Deus que podia julgar as causas das suas necessidades. Eu não sei como você veio aqui essa noite, de repente com tantas necessidades para resolver, problemas para resolver a partir de segunda-feira, de repente uma necessidade de um emprego, ou uma necessidade financeira, de repente como a família da Lorena, uma doença se abatendo sobre a família. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você tenha vindo aqui até pensando: lá é a última oportunidade para que eu receba uma direção de Deus. Mas eu quero te dizer algo essa noite: Javé julgou estar nesse lugar, e Ele tem poder para julgar a sua causa, sim. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. O texto fala que 3 reinos se unem, e é interessante que a palavra fala que
Quando a informação chega até Josafá, ele, alarmado, ele compreende que Israel era a minoria, Judá era a minoria nesse lugar. Talvez ele não tivesse contingente de homens de guerra para aquela empreitada, talvez ele não tivesse armamento suficiente para aquilo, não sei. Mas algo interessante acontece nisso aqui. A Bíblia fala que quando Josafá ele recebe a informação, ele poderia ter chamado os seus oficiais, os seus chefes de pelotões, as pessoas que conheciam de guerra, e traçado uma estratégia. É lícito isso. Ele poderia de repente ter pego aqueles homens e fortalecido os muros, ou ele poderia ter pego as mulheres, os velhos, as crianças e mandado para longe daquele lugar, para que não fossem capturados por esses reinos que se levantaram contra Judá. Ou até ele poderia, como nós vemos na história, reis que fugiram e deixaram o seu povo. Mas a Bíblia fala que ele não consulta nada disso. A Bíblia diz que ele não chama ninguém para auxiliá-lo diante daquilo que era importante. Mas a Bíblia diz que ele faz algo diferente. A Bíblia fala que ele busca a Deus em oração. Ele vai consultar o Senhor. Ele entra no templo, naquele lugar que ele disse que levava o nome do Senhor, e ele se rasga diante do seu Deus. Ele se humilha diante do seu Deus. E é interessante que duas coisas acontecem. Primeiro, ele firma um acordo de fé com Deus. No versículo 9 diz o acordo de fé. Ele fala para Deus assim: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. O que ele diz: independente do que aconteça, se morrermos, se passarmos fome, se pestes nos alcançarem, não importa, nós continuaremos de pé diante do Senhor, porque é o Senhor quem tem poder para nos ouvir, e o Senhor tem poder para nos salvar. Você percebe como a forma como Josafá trata o problema é diferente. Ele podia ter murmurado, ele podia ter entrado em confusão com Deus, ele podia ter feito de qualquer forma, mas ele faz uma declaração de fé. Sabe por quê? Porque sementes de fé estavam guardadas no seu coração. E é interessante que no versículo 11, ele lembra a Deus algumas coisas. Ele diz: vês agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O que ele está dizendo para Deus? Existe uma promessa que o Senhor fez lá atrás para Abraão, que dele uma grande multidão seria gerada. Essa promessa chegou em Isaac, chegou em Jacó. Aquele povo se distanciou do Senhor, foi para o Egito, mas foi o Senhor que se lembrou daquele povo e da promessa, e deste para nós uma terra que mana leite e mel. Ou seja, é a terra onde nós estamos alicerçados, onde nós vivemos. Ou seja, Deus, o Senhor nos deu uma promessa, nós vivemos na promessa, mas o inferno se levanta contra nós. Ou seja, Javé é o Senhor que julga. Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente lê uma história assim, e todas as vezes que eu leio uma história nesse nível, é como se eu entrasse na história, é como se eu estivesse participando daquilo, é como se eu me visse ali vendo aquela situação. Não tem histórias na Bíblia que são assim? Parece que a gente entra nelas. Mas o que ele fez, o que nós precisamos entender, que toda palavra para nós, toda palavra que nós recebemos, é uma semente que tem que ser guardada no nosso coração. Irmãos, eu tenho sementes guardadas no coração, que até hoje eu não vi brotar, mas são sementes. Existem sementes que eu lembro Deus todos os dias, sementes na vida do meu filho, sementes na vida da minha família,
há sementes em que eu falo com Deus, existem palavras empenhadas, Deus. E as sementes, elas servem para fortalecer a nossa fé, para que nós não venhamos a nos esquecer que Deus é Deus sobre as nossas vidas. Mas quando nós olhamos os nossos opositores, quando nós vemos, por exemplo, o que o diabo tenta contra nós, primeiro que ele não se importa com o nosso bem. A Bíblia nos mostra isso. Mas é vontade do diabo o que fazer? Bagunçar com todas as sementes que estão no nosso coração. E como o diabo faz isso? A Bíblia ensina 3 coisas que ele é que espere, que ele fez isso desde o princípio. Ele mata, rouba e destrói. E quando nós pensamos nas sementes de fé que estão no nosso coração, ele deseja matar o quê? Os teus sonhos. Dizendo que você não pode, dizendo que isso não é para você. Não, esquece isso. Roubar o quê? Roubar as tuas bênçãos. É isso que ele quer. Inviabilizar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Ele quer destruir o teu futuro. É para isso que o diabo veio. E quando ele consegue bagunçar as sementes do nosso coração e mexer na nossa fé, são nos momentos em que por vezes nós baixamos a nossa guarda. Por que eu digo isso? Porque toda a palavra de Deus, sendo uma semente, ela tem que permanecer na terra do nosso coração para frutificar. Ou seja, o nosso coração precisa descansar no Senhor, para que a gente possa continuar a confiar. É assim. São nos momentos das nossas maiores crises que por vezes nós tomamos decisões que não vêm da parte de Deus. São nos momentos das nossas maiores dificuldades que por vezes nós fazemos uso do nosso braço e nos esquecemos das promessas que Deus um dia disse ao nosso respeito. São nos momentos das nossas maiores lutas que nós procuramos todas as pessoas. Você procura pastor, procura líder, procura o irmão em Cristo, que não é errado, mas se esquece de primeiro procurar o próprio Deus. O nosso coração sendo enganoso, a Bíblia diz que ele prega umas peças nas nossas vidas. Como ele faz isso? A Bíblia fala que o nosso coração, ele é um problema quando ele não está nas mãos de Deus. Ou seja, o nosso coração, o salmista diz que é como uma doença incurável. Mas quando o nosso coração está guardado nas mãos de Deus, quando ele está protegido pelo nosso Deus, quando nós protegemos ele com a nossa fé, as sementes são guardadas. Se nós olharmos um pouquinho a história para trás, o primeiro casal passou por um grande problema, Adão e Eva. Deus havia colocado sementes no coração daquele casal. Quais eram as sementes? Vocês vão crescer, ou seja, vocês vão conquistar tudo. Segunda semente, vocês vão multiplicar, vocês terão uma grande descendência. E a terceira semente, vocês vão governar. Eu entrego as chaves de governo nas suas mãos. E é interessante que toda a viração do dia, como nós chegamos aqui na igreja, 6, 6:30, a Bíblia fala que Deus tinha um tempo com aquele casal, ou seja, todo o tempo Deus estava trabalhando na terra daquele coração, guardando o coração, mas há um momento em que Eva baixa a guarda. E a Bíblia fala sobre a serpente que vem conversar com Eva. E qual é a conversa da serpente com Eva? Tinha a ver com as sementes. A conversa era: por que você não come desse fruto? E a resposta foi: porque a partir do dia que eu comer desse fruto, Deus disse que eu vou morrer. O que a serpente faz então? Diz para ele: não, o fruto é agradável, e enche os olhos de Eva com aquele fruto. E a serpente diz: não, você pode comer, porque você vai ficar como Deus. E a Bíblia fala que por conta de o coração estar com a guarda abaixada, ela prova daquele veneno ruim e leva o veneno para sua casa.
E a Bíblia fala que por conta disso, a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, os prejuízos, por não estarem mais com os olhos em Deus. Você precisa entender, irmãos, que dúvida é falta de fé. E o diabo por vezes trabalha na nossa vida nas dúvidas. Será que Deus disse mesmo isso a seu respeito? Será que Deus disse que realmente é assim? Será que Deus disse que realmente esse é o caminho para a sua vida? Pois assim trabalha o diabo. Mas as sementes, quando guardadas no nosso coração, elas têm que brotar. Ela tem dia para germinar. Ela tem tempo para crescer. E ela tem tempo para dar bons frutos. Amém? Do outro lado, a Bíblia fala, por exemplo, sobre Jó. E Jó foi um homem que passou por uma tempestade gigantesca. Meu Deus do céu, que luta Jó passou. Mas você vê que em todo o livro de Jó, Jó continua com seus olhos em Deus, até o ponto em que aquela mulher dele diz para ele: abandona o teu Deus e morra. E ele diz: não, como eu posso abandonar a Deus que me quer o bem, não aceitar o mal, o problema que por vezes chega à minha vida? Não. E na fidelidade de Jó, guardando as sementes no coração, a Bíblia mostra no final, ele tendo uma experiência tão poderosa com Deus, que está lá em Jó capítulo 42, versículo 5, onde ele diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Nós não estamos isentos de passar pelas lutas, não, mas é melhor passar as lutas com Deus do que longe de Deus. E quando nós pensamos na vida de Jó, quem levantou a bola de Jó para o diabo foi o próprio Deus, quando disse: está vendo meu servo? Olha, ele é fiel. O que acontece? O diabo disse para Deus assim, em linhas gerais: é porque o Senhor cuida dele, tem cerca ao redor dele. E é interessante que há momentos na nossa vida que Deus não tira a cerca. Deus não tira a cerca dos seus filhos. Mas o que Ele faz com que o perímetro, por vezes, ele seja diminuído. Ou seja, nós ficamos mais próximos do cuidado. Mas nós passamos, por vezes, por algumas lutas, que quando nós vencemos, nós temos experiências poderosas com Deus. É como diz a canção, quando fala de fé: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer mais. A palavra de Jó, aqui em Jó 42, versículo 5, virou tema de música. Demais de Campos tem uma música que fala sobre isso. Antes que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Ou seja, o que a Demais de Campos está falando? A Demais de Campos também passou por uma grande crise quando ele perdeu sua filha Raquel, nenezinha. Deus pediu a criança dele e ele entregou a criança. E a Bíblia fala que ele viu o favor de Deus sobre a sua casa. Mesmo assim, mesmo no infortúnio, quando nós passamos pelas nossas lutas com Deus, Deus vem em nosso favor. Antes, nós conhecíamos Deus de ouvir falar, mas quando nós passamos pelas nossas provas, dando glórias a Deus, nós conhecemos o favor dEle nas nossas vidas. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? O favor de Deus está sobre a tua vida, está sobre a sua casa. Amém? Eu quero pensar contigo algumas lições que a gente tira de Josafá. A primeira delas é que, para que essas sementes elas se tornem esse poder de fé nas nossas vidas, nós precisamos aprender a consultar o Senhor em todo tempo. Consultar o Senhor, versículo 3, a Bíblia fala: Josafá consultou ao Senhor. Consultar ao Senhor, irmãos, é mais do que um motivo de dependência. Consultar ao Senhor tem a ver com uma necessidade extrema que nós precisamos. Desde as coisas mais simples das nossas vidas até as coisas mais complexas, precisamos consultar o Senhor em tudo, em todo tempo. E por que precisamos consultar ao Senhor? Algumas coisas acontecem. Quando nós consultamos o Senhor, o Espírito Santo nos ajuda a mitigar os riscos.
É como um quadro que é colocado à nossa frente, nós começamos a ver os caminhos por onde nós precisamos ir, quais são os problemas dessas decisões. O Espírito de Deus coloca no nosso coração o que nós precisamos para fazer exatamente aquilo que é a vontade dele da nossa vida. Quando nós consultamos o Senhor, além de nós errarmos nem menos, o nosso coração fica ancorado nele. Sabe um navio, quando está numa tempestade, mas ancorado no lugar certo? Quando nós consultamos o Senhor, o nosso coração está ancorado no coração dele, porque ele tem o melhor para nós. Quando nós consultamos o Senhor, nós recebemos direção, nós somos fortalecidos, porque quem consulta crê que ele tem o melhor para a tua vida, a melhor decisão. Mas quem consulta o Senhor recebe um negócio que nós não encontramos nesse mundo, que não é vendido em nenhum mercado, que é um negócio chamado paz. E a Bíblia fala que existe uma paz que excede todo entendimento, ou seja, é uma paz que, independente da prova que a gente esteja passando, nós somos alcançados. É aquela paz de Salmos 4:8, onde fala que a gente pode dormir, descansar e acordar em segurança, mesmo quando o mundo está caindo lá fora. É Deus quem coloca a nossa paz, porque o nosso coração está ancorado em Deus, e é Ele quem guarda o nosso coração. As sementes fervem em nós por saber que Deus está no controle de todas as coisas. Jeremias capítulo 29, versículo 11. O profeta está sendo boca de Deus aqui para esse povo, e o profeta diz assim: porque sou eu, falando em nome de Deus, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causarem dano, planos de darem esperanças e de um futuro. A Bíblia diz, o profeta declarando, que Deus tem planos maiores do que esse mundo tem para nós. Você pode estar se sentindo injustiçado, preocupado, sem uma saída, mas os planos do Senhor se cumprem na vida de todos aqueles que ancoram seu coração no Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Amém? Segunda lição: o que Josafá fez para manter as sementes vivas no seu coração? Ele matou a carne dele. E matar a carne nós precisamos todos os dias. Matar a nossa carne significa matar as nossas vontades, subjugar a nossa carne e a vontade do nosso Deus. É fácil, mas é possível. Todas as vezes que a nossa carne quer tomar a direção, as nossas vontades querem tomar a direção de qualquer situação, nós entramos em vias de riscos. A Bíblia fala no versículo 3, que ele ficou preocupado. Ele não deixou de estar preocupado com o problema. A Bíblia fala, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. No meio da maior luta, da maior crise, todo o povo esperando uma resposta do rei. O que ele faz? Vamos todo mundo jejuar. E a Bíblia fala que foram os homens, as mulheres, os velhos, as crianças. Ninguém comeu, até que Deus desse uma resposta. A nossa carne, ela tem a capacidade de tomar as rédeas da nossa situação, mas quem mata a sua carne declara o que Paulo sempre disse: já estou crucificado com Cristo, e agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Matar a nossa carne é um exercício diário, irmãos. Por isso ele estipula um jejum. Quando nós vamos para a Bíblia, o nosso maior exemplo, que é Jesus, quando ele recebe o seu ministério, quando ele é batizado por João Batista, e o Espírito de Deus o leva ao deserto, o que ele faz? Ele vai jejuar. E a Bíblia fala que ele fica 40 dias sem comer e sem beber água. Jesus jejuou, Jesus matou a sua carne, Jesus, o Deus encarnado em forma de homem, mas diante de todas as paixões desse mundo,
colocou a carne dele onde ela tinha que estar, subjugada, debaixo da vontade do nosso Deus. E na maior luta de Jesus, quando ele está naquele Getsemane, orando sozinho naquele lugar, porque os seus discípulos dormiam, a Bíblia fala que ele soa até gotas de sangue, tamanho era o terror que Jesus sabia que ele ia passar naquela cruz. Ele estava com o coração apertado. Jesus estava alarmado também por passar pela cruz. Por isso ele pede para Deus, ele fala: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas no silêncio do nosso Deus, Jesus cumpriu fielmente naquilo que ele foi convocado. Você entende? Todas as vezes que você mata a sua carne, você faz com que o Espírito de Deus brote em você, te faz um homem forte, uma mulher forte. Quando nós jejuamos, a nossa alma fica fortalecida, os nossos ouvidos mais sensíveis, nós nos tornamos inteiramente submetidos a Deus. E aí Tiago capítulo 4, versículo 7, é real na nossa vida, quando diz, para nós nos submetermos a Deus, nós resistimos ao diabo e ele foge da gente. Eu resisto a Deus quando eu subjugo a minha carne. É assim que o texto fala: eu resisto, eu me submeto, e o diabo não tem ação às sementes que estão no meu coração. Terceira lição: esse relógio não para. Terceira lição que a gente aprende com Josafá: para que as sementes estejam consolidadas no nosso coração, nós precisamos buscar a Deus juntos como irmãos, a assembleia reunida. E é interessante que no versículo 13, ele diz: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Ou seja, eu acredito, irmãos, de todo o meu coração, que existem milagres que Deus entrega para nós quando a igreja está reunida, porque a igreja ela é também um poder de Deus constituído nessa terra. Sabe quando você está naquele louvor poderoso, parece que os anjos estão batendo as asas aqui nesse lugar, não é assim? Os céus se abrem sobre as nossas cabeças. Eu imagino os anjos de Deus levando a nossa adoração, entregando no trono do Senhor e descendo com as nossas necessidades, com as nossas necessidades, os nossos milagres, com as nossas curas, com aquilo que a gente precisa, com aquilo que a gente pede, com as soluções das nossas vidas. Eu imagino, irmãos, que quando a igreja está reunida, milagres extraordinários acontecem, porque a igreja, ela é um poder constituído nessa terra. Quando a igreja se une num só propósito, não há diabo algum que consegue resistir à igreja, pois a Bíblia diz que as portas do inferno, elas têm que ser destruídas, é assim. Agora veja, irmãos, é junto do povo que nós conquistamos as nossas maiores guerras, que nós conseguimos vencer os nossos desafios, mas é junto da igreja também que nós somos fortalecidos. Deus nos leva em níveis de cura, soluções, quando juntos nós louvamos ao Senhor. E foi assim que Josafá fez. Ele convocou todo o povo de Judá diante do nosso Deus. E a quarta lição que esse texto me ensina, através da vida de Josafá, para que as sementes sejam consolidadas no nosso coração, nós confiamos em Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Quando nós mostramos a Deus esse zelo, esse amor, esse cuidado, essa disposição, é aí que as coisas acontecem. Não há problemas que resista a um crente que se posiciona diante do nosso Deus, que atrai a glória dele para a sua vida. E a Bíblia diz, a partir do versículo 14, que Deus traz uma resposta para aquele povo. Olha só o que o texto fala. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Quem é Jaziel?
filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E aquele homem se levanta no meio do povo e diz assim: escutem todos, os que vêm em Judá e em Jerusalém, e ao rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados, pois a causa desse exército é enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Primeira palavra que ela é para as nossas vidas: não tenham medo, não desanimem. O exército é grande, mas a batalha não é nossa mais, a batalha é de Deus. Ele continua, aí ele traz a estratégia: amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Zir, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. E aí ele continua: tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. E ele reafirma, ele diz assim: não tenham medo e nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Você imagina amanhã, segunda-feira, você sair para enfrentar as suas lutas, seus problemas, debaixo dessa palavra? Não tenha medo, não desanime, essa batalha não é mais tua, essa batalha agora é do Senhor, porque Javé julgou. E aí, irmãos, o texto fala que Josafá, ele mostra que ele era crente de verdade. Ele prostra o rosto em terra, diz a Bíblia. Ele, todo o povo de Judá e de Jerusalém, eles se prostram em adoração ao Senhor. A Bíblia fala que aqueles homens foram para o campo de batalha, eles não levaram uma arma, não levaram uma espada, não levaram nem o estilingue de Davi, nada, não levaram nenhum pedaço de pau. Mas a palavra de Deus fala que eles foram debaixo de fé para aquele lugar, da forma como esse homem havia dito para que assim eles fizessem. Todo o povo, homens, mulheres e crianças se movimentaram em pé debaixo da palavra do profeta. E aí a Bíblia fala no versículo 21 que Josafá, ele faz um negócio muito diferente, que a gente não vê em lugar nenhum. A gente não, por vezes não recebe nenhuma direção assim, mas Josafá foi um homem diferente. A Bíblia fala no versículo 21 que ele faz o seguinte: ele nomeou alguns dos homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Ele pegou Lucão, colocou na frente, o pessoal, todos os levitas que cantam, colocou até a Duda na frente também para cantar. Duda, passa aí. Colocou todos os cantores à frente daquele povo, e foram para o campo de batalha. E a palavra do Senhor diz que eles tinham um cântico nos lábios. Ele diz o seguinte: o Senhor colocou os homens para cantar ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade. E indo à frente do exército, eles cantavam: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Tem uma música do Cirilo que é assim: o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia, glórias ao Cordeiro. Você imagina aquele povo indo para a guerra cantando: o Senhor é bom, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Glórias ao Deus Altíssimo, glórias ao Cordeiro. E a Bíblia diz que algo poderoso aconteceu, irmãos. O texto diz que quando eles chegaram naquele lugar, Javé tinha julgado a causa. Os 3 reinos entraram em confusão, entraram numa treta, e eles se mataram. Nenhum ficou vivo. Os 3 reinos que estavam unidos contra Judá, Deus colocou confusão, e todos eles morreram.
E a Bíblia fala que eram tantos despojos que Judá tinha que levar, que eles não davam conta. Tamanha era o poder e a graça do Senhor sobre a vida daquele povo. O que a gente aprende com isso então? Primeira coisa que a gente aprende com isso é que quando nós guardamos todas as sementes dos nossos corações, Deus é fiel para trazer provisão, porque Ele é Deus. Sementes fazem parte do nosso relacionamento de fé para com Deus, para que nós não venhamos a nos esquecer de tudo aquilo que Ele disse ao nosso respeito. Quanto tempo vai passar para nós vermos as sementes cumpridas, brotarem, germinarem, darem frutos? Eu não sei, mas Deus é o Senhor das sementes, e é Ele quem cuida de você. Não há problema maior do que o tamanho do poder do nosso Deus para as nossas vidas. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você imagina, pelo poder dele que opera em nós. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. Deus é poderoso para fazer mais. Pensa aí, qual é o problema que você tem que resolver amanhã? É o boleto que tem que pagar? É o trabalho que tem umas tretas para resolver lá, que difíceis? É o teu chefe que está te perseguindo, está pegando no teu pé? Ou é a falta do emprego? É a conta que está no vermelho e você não sabe de onde puxar o dinheiro? Ou talvez o problema seja na sua casa, que quando você voltar para o seu lar, você vai ter que resolver ainda problemas. Talvez seja um problema junto aos filhos, no casamento. Qual é o problema que você está vivendo? Qual é a luta que você está passando? Qual é o vento que parece forte demais na sua vida? Qual é a tempestade que quer arrancar o teu coração, que devia estar ancorado no nosso Deus e quer te puxar? Deus continua sendo Deus. E a grande boa nova que eu trago para você é que Deus não mudou. O mesmo Deus que operou na vida de Josafá é o mesmo Deus que vai operar na tua vida. É o mesmo Deus que vai te trazer respaldo. É o mesmo Deus que vai te trazer direção. É o mesmo Deus que vai te trazer uma palavra poderosa. É o mesmo Deus que vai abrir os caminhos. É o mesmo Deus que vai fortalecer a sua fé. É o mesmo Deus que vai trazer cura, que vai trazer milagres, restauração. É o Deus que cuida de você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Amém. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer 2 orações com vocês, mas a primeira, eu preciso dar oportunidade para você que ainda não conhece esse Deus poderoso que nós servimos. Para que você entre nesse nível de cuidado para com Deus, algumas coisas precisam acontecer. E a primeira coisa que você precisa fazer é entregar a sua vida para Jesus. Talvez você esteja até hoje batendo, dando murro em ponta de faca, tentando resolver a tua vida sem Deus. Mas não tem como nós resolvermos a nossa vida sem Deus, porque a Bíblia diz que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Mas a Bíblia fala que o nosso Deus, Ele mandou Jesus para morrer naquela cruz, para que nós tivéssemos vida, e mais do que vida, para que nós tivéssemos uma vida eterna. É Deus que restaura o teu coração, é Deus que restaura as suas emoções, mas é Deus que te dá a grande oportunidade para você se tornar filho de Deus. E mesmo que você passe por vales de sombra e de morte, como assim diz o salmista, ele diz: eu não tenho por que ter medo. Sabe por quê? Porque agora eu sou de Jesus, Ele está comigo. Viver sem Deus nesse mundo é loucura, irmãos. Como eu disse, Satanás veio para matar, para roubar e destruir, mas a Bíblia diz que existe um lugar que o nosso Deus preparou para nós, um lugar onde nós vamos viver eternamente, e é um lugar onde a Bíblia fala que não haverá mais choro, não haverá dor,
não haverá problemas e nem lágrimas mais vão rolar dos nossos olhos. Mas quem vai viver nesse lugar? Todo aquele que decide entregar a sua vida a Jesus. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Antes de você ver os seus problemas resolvidos, a coisa mais certa a você fazer é dizer para Deus: eu não aguento mais, eu não vou mais resistir. Eu decidi nessa noite que eu entrego a minha vida a Jesus. E se você deseja fazer essa entrega de vida,